Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Vamos estar lendo do 21 ao 28. Mês de maio, né? Mês da família. E hoje nós vamos falar de uma mãe. A missão de uma mãe. Vou estar lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Leiamos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. A igreja poder sentar. Então, vemos aqui, se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu diria a missão de uma mãe. A gente está no mês da família, né? E nada melhor representa a família do que uma mãe, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa mãe hoje. Era uma mulher que, como diz aqui o texto, Jesus estava chegando em Tiro e Sidom, duas cidades, e Tiro e Sidom era uma cidade conhecida naquela época, tinha grande fama, porque eles eram mestres no mundo da navegação. Então, eles estavam ali e eles eram mestres naquilo ali. E olhando um pouco o contexto dessa mulher cananeia, ela não era judia, ela não servia a Deus, ela não era do povo de Deus naquela época. E a gente vai ver um pouquinho o contexto de onde ela vem, de qual é a história do povo daquela mulher. Ela vem de uma linhagem cananeia, né, dos cananeus, e aí esse povo fez uma aliança com o povo de Israel, o povo de Deus. Em certo momento, o rei de Tiro fez um tratado com o rei Salomão e o rei Davi, que o rei Davi, enviaria mantimento para eles, enviaria cereal para manter aquele povo, e em troca, como eles eram mestres em muitas coisas, de embarcações com madeiras, eles enviariam madeira e mão de obra especializada para o rei Salomão construir o templo. E assim eles fizeram um acordo, eles tinham uma aliança. Só que foi passados os anos e aquele rei morreu. E veio outro rei. E ele quis realmente estabelecer um tratado com o povo de Israel, com o rei de Israel. E a aliança que ele fez, a nova aliança, foi com a sua filha, o casamento da sua filha. E a filha desse rei era Jezabel. Então, a gente sabe que Jezabel era uma mulher, assim, só Jesus na misericórdia, como dizem, só Jesus na causa. E essa aliança foi feita. Jezabel casou-se e a aliança foi feita com o povo. E aí, gente, o que Jezabel faz? Até aí tudo bem, um casamento, né, alegria, festa. Só que não. Jezabel trouxe o culto a Baal para dentro do povo de Israel. Ela trouxe um outro Deus. Jezabel era de origem pagã e ela trouxe esse Deus para dentro do povo de Deus, né? Um Deus com D minúsculo. E aí o povo de Israel começou a adorar esse Deus. E muitas coisas aconteceram depois disso. Muitas foram as consequências disso. Então,
o povo dessa mulher cananeia tinha uma briga com os judeus e os judeus com esse povo. E essa mulher vinha sofrendo, como diz aqui no versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Endemoniado já não é uma coisa agradável de se ver, né? E aqui ressalta, endemoniada terrivelmente. Então, era uma coisa que não dava para olhar. Vocês imaginem, vocês pais, nós mães, vendo um filho nessas condições. Eu creio que aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher estava a ponto de fazer tudo. Eu creio que ela já tinha tentado de tudo pela sua filha, porque quando a gente tem um filho doente, a gente corre, a gente se desespera, a gente fala assim, ai, queria estar no lugar dele. A gente não quer ver o nosso filho daquele jeito. E aquela mulher não cria em Deus. Então, eu creio que ela tinha uma origem pagã, ela já devia ter recorrido ao Deus da cidade dela, ao Deus da tradição dela, e nada foi feito por ela. Então, em Marcos, que também relata, né, essa história, fala que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar, a fama de Jesus chegou até ela. Então, ela foi, mais do que depressa, correu ao encontro de Jesus. E ela foi gritando, irmãos. A palavra fala que ela clamava, ela gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ela foi a caminhar, e ela foi a gritar. E ela estava caminhando atrás, e Jesus ia na frente, e ela ia gritando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus não respondeu àquela mulher, nem com palavra. E ela continuava gritando, irmãos. O clamor não cessava, porque quando aquela mulher saiu da casa dela, era a última esperança dela. Ela estava recorrendo ao Deus dos outros. Ela estava recorrendo porque ela ouviu falar. Ela não conhecia Jesus, mas ela cria em seu coração que só por meio dele, porque ela já tinha tentado o que ela podia. Ela não tinha mais outra solução. Ela tinha uma emergência e ela corria e gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. E ela pedia misericórdia por ela. Imagina uma situação dessa mãe. Ela não falava: Jesus, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Não, ela pedia misericórdia por ela. Ela já devia estar fraca, já devia estar cansada daquela situação. Porque às vezes a gente quer cuidar dos nossos filhos. O papel da mãe e do pai é cuidar do seu filho, estabelecer a saúde, dar o alimento, dar a moradia. Tudo de melhor que a gente pode fazer, a gente procura fazer. Você imagina uma criança, uma menina, que fala o texto, uma menina endemoniada. Essa criança não tinha vida. Essa menina não tinha vida. Essa mulher muito provavelmente não conseguia alimentar a sua filha, não conseguia manter um relacionamento normal com a sua filha, e ela vinha clamando ali a Jesus. E aí, nesse clamor, no meio do caminho, Jesus não lhe responde palavra, e o seu clamor incomodou os discípulos. Os discípulos vão até lá, Jesus, falam: Jesus, despede, Jesus, faz alguma coisa. Jesus, ela está vindo gritando atrás da gente, o Senhor não vai fazer nada. Eu lendo, né, esse trecho, e eu lembrava de uma criança. Quando uma criança, né, às vezes a gente está ocupada nos nossos afazeres, está falando no telefone com alguém, ou está conversando e a criança fica: mãe, 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 ô mãe, mas mãe. Aí você para e repara o que você está fazendo e vai lá e responde a criança para a criança parar de falar. Fala: oi, fala. E foi assim aconteceu com aquela mulher e os discípulos já estavam: Jesus, responde para ela parar, Jesus, responde, porque ela não parava, o clamor dela era intermitente. E aí, gente, o que me chamou a atenção, o que essa mulher gritava? Alguém sabe me falar? Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Gente, aquela mulher era de um povo que não era o povo judeu, não eram os judeus.
Ela não era do povo de Deus. Como aquela mulher reconhecia Jesus como filho de Davi? Talvez, eu falei assim, gente, será que ela queria disfarçar quem ela era? Será que ela estava querendo burlar aí? Assim, olha, eu sou judia aí, Jesus, faz alguma coisa por mim. E aí, quando ela clama isso, qual é a resposta de Jesus? A primeira resposta: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O negócio não ficou muito bom não, né, irmãos? A resposta não foi muito boa. Ela tinha ouvido falar maravilhas de Jesus, do Jesus que curava, do Jesus que libertava. E a primeira resposta que ela teve de Jesus foi: não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus estava querendo dizer? Mulher, meu negócio ainda não é contigo. Mulher, a aliança do Deus que me enviou a essa terra não é com o teu povo. Mulher, ainda não. Gente, se a gente se colocar no lugar dessa mãe, imaginar o desespero, a situação de urgência que ela estava vivendo, e a primeira resposta que ela escuta, ela estava vindo no caminho ainda, ela não tinha chegado, foi: mulher, não vim para você. O que a gente faz, gente? Eu acho que eu ia voltar na mesma hora. Falar assim, opa, peraí. Muitas das vezes a gente voltaria na mesma hora. Ainda ia voltar murmurando. Falar, que Jesus que nada, fui lá procurar Jesus e ele nem quer saber de mim. Me deu essa resposta. Quantas vezes a gente, como filho, a gente faz isso? A gente está ali clamando, Jesus clamando, e Jesus está em silêncio ainda. A gente, não vou falar mais nada não, Jesus não está nem falando comigo, está nem me escutando. E essa mulher fez totalmente ao contrário. Ela continuou a avançar e continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E essa mulher chegou até Jesus. E quando essa mulher chega até Jesus, ela já chega se prostrando. Ela já chega adorando um Deus que ela não conhecia, um Deus que não era o Deus dela, mas ela já chega adorando porque ela reconhece que Ele é Senhor, porque a fama dele chegou até ela e ela reconhece que é só pelo meio dele, por meio dele, que a filha dela pode ser salva. E adorando a Jesus, naquela hora, a mulher pede: socorre-me. Gente, quando a gente pede socorro, é que a gente não aguenta mais. É que os recursos acabaram. A gente tem o costume de tentar resolver as nossas coisas com a força do nosso braço. Não, eu tenho que fazer isso, eu vou dar um jeito aqui, eu vou dar um jeito ali. Só que tem coisa que é só Jesus. É só colocando diante dele. E quando aquela mulher chega ali até Jesus adorando e fala: socorre-me. Olha, Jesus, eu não aguento mais. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua mão. Eu preciso do teu milagre. Quantas vezes a gente vem, lutando, enfrentando as barreiras. E às vezes a gente não chega diante de Jesus e pede socorro. A gente vai ali, batendo cabeça. A gente vai caindo, tropeçando, se ralando, mas a gente está ali tentando. E a gente esquece de chegar até Jesus. E aí essa mulher chegou até Jesus, pediu socorro, e olha o que Jesus fala para ela. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus, misericórdia. Mais uma palavra que ninguém gostaria de ouvir. Jesus está falando assim, a mulher falando: Jesus, eu preciso de ti. E Jesus fala assim: olha, mulher, eu ainda não vim para você. Gente, quem aqui faz a comida, toda bonitinha, toda cheirosinha, acaba de fazer a comida, vai lá e despeja na vasilha do cachorro? Tem alguém aí que faz, né? Mas faz especialmente para o cachorro. A comida é especialmente para o cachorro. Mas quando a gente faz uma comida para o nosso filho, para o nosso marido, ou o marido faz para a esposa, para o filho, porque tem homem que cozinha,
A gente quer que a pessoa coma, se farta, fique feliz com aquele alimento. É muito difícil a gente dar o restinho para o cachorro, né? Quando sobra, a gente dá lá o restinho para o cachorro. Era isso que Jesus estava falando para essa mulher. Olha, mulher, eu vim para o meu povo. Eu vim para aquele povo que meu pai tem aliança com eles. Não é lícito eu te dar a primazia é do meu povo. Naquela época, os judeus tinham o costume de se referir aos gentios, os não-judeus, como cães. Porque cão, naquela época, era um animal imundo, impuro. E era selvagem. Poucas pessoas tinham cão em casa, igual a gente tem hoje o cachorrinho lá que a gente tanto ama. Poucas pessoas tinham, porque era um animal impuro que ficava vagando pela cidade, comendo carniça. Então, os judeus se referiam aos gentios como cães. E Jesus, olhando para aquela mulher, naquele sinal de necessidade, ele até ameniza a palavra. Ele fala cachorrinho. Cachorrinho é aqueles que vivem, os pouquinhos que vivem lá na casa. E aí a mulher fala assim, Jesus, sim, Senhor. E ela, contudo, replica, sim, Senhor. Ela está concordando. Ela falou, Senhor, eu sei quem eu sou. Gente, cachorrinho. E ela fala, sim, Senhor. Da maneira que o Senhor quiser, eu sei quem eu sou. E olha lá o que ela fala. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eita, mulher. Sabe o que ela estava falando? Sim, Senhor, eu reconheço que eu não sou digna. Mas eu não preciso de muito, não. Senhor, não preciso sentar à mesa, não. As migalhas servem. O que vem de você, até as migalhas me servem. Eu não quero grandes coisas, eu não quero cadeira, eu não quero sentar à mesa. As migalhas que vêm da tua mesa me servem. Gente, é difícil, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. E a gente esquece, a gente fala, ô Jesus, queria um carro novo, queria, ô Jesus. Até um velhinho para mim não andar a pé. Eu já estou nessa oração, até um velhinho para eu não andar a pé. E aí o pouco com Deus se torna muito. E olha o que acontece no verso 28. Então Jesus lhe disse, ô mulher... Quando a gente fala ô para alguma coisa é porque a gente se surpreende, né? A gente fala, ô. Essa mulher ganhou um ô de Jesus, gente. Jesus fala, ô mulher, grande é a tua fé. Ô mulher, grande é a tua fé. Uma mulher que nem conhecia Jesus, que ouviu falar. Olha o que Jesus desperta nas pessoas. E aí, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. Foi a migalha que ela recebeu? Não foi não, gente. Jesus falou, faça contigo como queres. Jesus concedeu o querer dela. Era o querer. Gente, é muita graça. Isso aqui é muita graça. É muita graça. Uma mulher que era considerada imunda. Uma mulher que para os outros era chamada de cão. Tratada como cão. Tendo uma filha endemoninhada, que era um ninho de demônios, vivendo dentro da casa dela. Recorre a uma pessoa que ela nem conhece. Mas essa pessoa era Jesus de Nazaré. Glorificado seja o nome dele. E aí, gente, assim, a gente se depara com tantos obstáculos na missão dessa mãe. Porque nós temos várias missões, né, na vida. E temos uma missão que é a nossa família. E eu pergunto para vocês hoje, qual é a missão que você tem enfrentado dentro da sua família? Qual é a missão que você tem enfrentado como mãe, como pai, como esposa, como esposo?
Qual a missão e as barreiras que você tem tido que ultrapassar? Aonde você tem corrido? Em que caminho você tem corrido? O que você tem clamado durante esse caminho? Você tem clamado: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim? Porque ela saiu da casa dela para buscar. E ela encontrou o que ela foi buscar. Porque a palavra de Deus fala: porque todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O que você tem buscado? O que você tem buscado diante do Senhor? O que você tem pedido diante do Senhor? A palavra de Deus nos garante que todo o que pede, recebe. Clame ao filho de Davi, a Jesus, filho de Davi. E quando você chegar diante dele, saiba o que fazer. Adore primeiro. Quando a gente chegar diante dele, vamos chegar adorando. Que a gente se taque no chão. Que às vezes a gente está vindo de um caminho meio longo, né? A gente vem de um caminho meio cansado. As barreiras que a gente enfrentou lá atrás foram grandes. As limitações foram grandes. Mas quando a gente chegar diante dele, vamos chegar adorando. Vamos chegar nos prostrando. Porque ele há de conceder. Ele há de conceder. E lá em Salmos 51, fala que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Coração quebrantado, diante do Senhor, Ele não despreza, Ele jamais desprezará. Então, quando você chegar diante do Senhor, desse caminho árduo aí que você está enfrentando, porque todos nós estamos com uma luta, todo mundo tem sua luta, todo mundo tem suas barreiras a serem enfrentadas, os limites a serem vencidos, seja um filho, seja um trabalho, seja a família, seja o lar, seja o casamento, seja uma esposa, um marido. Quando você chegar diante do Senhor, vindo desse caminho difícil, entregue o seu coração quebrantado. Adore a esse Deus que tudo vê, que tudo escuta, que tudo ouve. Foi para Jesus surpresa? Ele sabia da fé daquela mulher, mas ele queria demonstrar para ela quão grande foi. E aquela mulher saiu dali. E a palavra fala que imediatamente a filha dela ficou sã. Imediatamente. Não demorou 2 dias, não demorou 40 dias, não demorou 7 dias. Imediatamente ela obteve aquilo que ela vinha buscando. Então, quando você chegar diante do Senhor, com as suas lutas, com as suas barreiras, adore, entregue o seu coração quebrantado e Ele fará por você, pela sua família, pelos seus filhos. E assim nós cremos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade.